Deixa eu ver como é que eu faço para interar. Tá, tá certinho. Tá bom, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas à minha live de hoje, minha primeira live. É, E o assunto de hoje é finanças. Na verdade, é um programa. Finanças no Detalhe é um programa é, onde eu vou falar sobre organização e planejamento financeiro. E o motivo da live de hoje, o tema que eu escolhi para ela hoje, é o quebra-cabeça dos centavos. Ah, Então, eu sou a Liliane Mizrahi, para quem não me conhece, mas eu adoro me apresentar como Lila. E eu ajudo pessoas a se organizarem e a planejarem a vida financeira, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o quebra-cabeça dos centavos. Mas Lila, o que é o quebra-cabeça dos centavos? O que isso tem a ver com finanças? O quebra-cabeça dos centavos é um atalho, é um caminho mais rápido para você encontrar sua liberdade financeira. É, Imagina um quebra-cabeça. Vamos lá, pensem junto comigo. Um quebra-cabeça é um jogo, ele tem um jogador e ele tem um problema para resolver, né? O que ele vai precisar fazer para resolver esse problema? Usar o raciocínio lógico dele. Ele vai ter que estimular a percepção visual e a criatividade para chegar no objetivo final, que é encontrar a imagem do quebra-cabeças, né? Além desse jogo estimular o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro ele funciona como um músculo. Conforme você estimula ele, ele vai se fortalecendo, ele vai tendo condições de se movimentar melhor e, enfim, é um exercício, uma prática. E se o seu raciocínio melhora, se você exercita ele, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, assim, sabendo disso, imaginando que o cérebro ele tem dois lados. O nosso lado esquerdo do cérebro é o nosso lado do raciocínio e o nosso lado direito é o lado da criatividade. Então, como num jogo de quebra-cabeças, o objetivo é estimular tanto o seu raciocínio lógico de encaixar lá as pecinhas com criatividade, estimulando ali através das pecinhas o que está sendo coerente, o que não, o que está encaixando, se ela tá fazendo o desenho que você espera, né? O formato do desenho que você espera. As finanças, gente, é a mesma coisa, né? O tema ele é abordado como se fosse um quebra-cabeças. Então pensem comigo. As pecinhas do quebra-cabeça são todas as suas despesas, né? Tudo aquilo que você tem para pagar mensalmente na sua vida. Que pecinhas são essas? Condomínio, água, luz, telefone, manutenção de carro, enfim, todas aquelas pecinhas, todos aqueles aquelas informações que fazem parte das suas finanças, né? Então, quando eu falo assim, condomínio, é o valor do condomínio, né? Nós estamos falando de finanças, nós estamos falando de dinheiro, de centavos. Por que eu escolhi o tema dessa live como o quebra-cabeça dos centavos? Porque eu sou apaixonada por centavos. Porque os números nada mais são do que a soma de vários centavos, né? Então, assim, essas pecinhas do quebra-cabeça são os centavos, os números que compõem a sua vida financeira. Então, voltando lá, é o valor do seu condomínio, é o valor da sua luz, da sua água, da sua colaboradora, se você tiver uma colaboradora em casa, enfim,
São todos os números que compõem aí a sua vida financeira. Imagina, né? Então vamos lá, já que a gente está falando de controle e descontrole financeiro, imagina tudo isso, todos esses números. Você tem noção de que eles existem, você sabe que eles existem, que você tem que pagar mensalmente, né? Às vezes você tem contas diárias, não são todos os dias, mas ali durante o mês são muitas as despesas que aparecem, né? Imagina assim, um boleto tá num canto da casa, a conta de água tá em outra, enfim, você tá ali meio desorganizado. Algumas pessoas têm débito automático, ok, cai automaticamente, você não precisa nem se preocupar, né? Ou seja, o seu piloto automático tá ali, tá funcionando, algumas despesas, ok. E as que não estão, né? Você organizou elas, você colocou elas ali vamos dizer, elas estão próximas de você, no seu controle, para que você possa saber como elas estão sendo programadas e o que vai acontecer no final do mês, se a soma delas ela corresponde ao valor financeiro das suas receitas, né? Normalmente a gente faz isso no automático, a gente tem uma noção de quanto a gente ganha, de quanto a gente gasta, mas a situação real disso você vai saber só se você realmente juntar todas essas pecinhas desse quebra-cabeça de forma organizada e planejada para, de fato, ter o número exato da entrada e da saída dos seus gastos mensais, né? Então não adianta nada você achar que gastou tanto. Ok, você sabe lá mais ou menos quanto custa o valor do seu condomínio. Você não sabe exato, você sabe, 750. Eu falo dos centavos porque eu adoro centavos e eu acho que números, né? 1 mais 1 é 2. Para mim, números são exatos e eu gosto de lidar com números exatos para ter a real clareza de como está a minha vida financeira. Para mim não existe assim não dá para dar um furinho ali no meu orçamento mensal. O meu orçamento mensal ele tem que ser exatamente aquilo que ele é. Então assim, só para vocês terem noção, se o meu orçamento, se eu fui lá, fiz a minha organização financeira durante o mês e deu uma diferença no meu extrato, tô dando um exemplo ali de R$ 15. Eu não descanso enquanto eu não encontrar esses R$ 15 de diferença. E assim eu mantenho a minha vida sob controle. A minha vida financeira está na palma da minha mão. Isso me traz tranquilidade, me traz segurança, né? Para saber como agir em relação a dinheiro, o que fazer, enfim. E que medidas que eu tenho que tomar, se eu tô gastando demais, se eu tô gastando de menos, e me sensibilizar com isso, porque às vezes se a gente não se organiza, a gente acha que gastou tanto, quando vai ver, gastou um tantinho a mais, se desequilibrou, muitas vezes não consegue pagar as contas, fica no negativo, precisa pedir ajuda financeira, ou para parente, ou entrar no banco, ou enfim, buscar recursos para regularizar essa situação, né? Então hoje eu estou, o motivo dessa live, né? A razão dessa live é falar com essas pessoas que estão ali com dificuldade de enfrentar esse controle, né? Com dificuldade de organizar essas pecinhas aí do seu controle financeiro, organizar o quebra-cabeça dos seus centavos para manter a sua vida equilibrada e em dia. Então, a liberdade financeira, ela traz muitos benefícios, né? Então, te dá a liberdade de ir e vir, escolher o que fazer,
que restaurante ir, sem se preocupar com a conta, se planejar para uma viagem, pagar estudo dos filhos, fazer uma reforma em casa, enfim, cada pessoa, cada ser humano tem um objetivo, tem uma meta, tem um interesse, e se você está preocupado e busca esse equilíbrio, o meu conselho comece a se organizar. Pegue todas as suas despesas, fisicamente, se bem, apesar de que hoje, né, tudo tá meio digital, mas para você que ainda recebe o boleto do condomínio, a conta do telefone, pode até ser digitalmente. Ok, não adianta nada tá lá no aplicativo ou o papel físico tá em cima da mesa e você não fazer nada. O ideal é você pegar toda essa documentação, item por item, e olhar os valores, que é sobre isso que a gente precisa se sensibilizar. Os valores dos dados de cada conta, né? Então você pega ali e começa a fazer a sua organização. Você faz a seleção de todas as suas despesas. Então, o primeiro passo é você pegar todas elas, unir todas, sem exceção. Comprou um pãozinho na padaria? Anota. Sei lá, fez um conserto de uma roupa? Anota. Ou você pega a notinha fiscal e guarda na bolsa. Depois você arruma um lugarzinho. Uma sugestão rápida e prática. Acomoda numa caixa, uma caixa de presente. Uma caixinha de presente, alguma coisa, um box que você possa ir jogando essas despesas mensais lá dentro, todas no mesmo lugar. Num lugar onde você vai ter acesso rápido, fácil, para na hora que você quiser fazer a consulta, tá na palma da sua mão, tá bom? Então você organiza todas, é que nem o quebra-cabeça, organiza ali todas as suas despesas do mês, junta todas elas numa caixa. Liliane, para mim funciona fazer isso diariamente. Eu vou falar um pouquinho em outras lives, né? Essa só a primeira, eu tô só começando aí com esse conteúdo, né? Porque eu quero ajudar muito pessoas que estão aí com essa dificuldade de se equilibrarem. A minha educação financeira começou muito cedo, desde muito cedo. Então, assim, apesar disso, a estabilidade e o controle e a liberdade, às vezes eles podem dar uma oscilada. Como assim, Lila? Como que eles vão dar uma oscilada? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou gestora de negócios, de empresa familiar, há mais de 30 anos. Então, vamos ali. Teve uma época que eu tinha 2, 3 lojas para me organizar financeiramente. Então, eu tinha que ter na ponta do lápis todos os números de todas as empresas, todas as despesas de todas as empresas organizadas, para descobrir se uma empresa estava dando mais lucro do que a outra, se uma estava no positivo, a outra estava no negativo, e equalizando isso. Então, o que eu quero dizer? Na vida, coisas acontecem e a gente tem que estar sempre olhando ali no dia a dia se nada mudou, se não aconteceu alguma emergência, se eu não tive um gasto extra. Às vezes você tem um gasto extra, nem percebe, você gasta, depois no fim do mês é que você vai correr para ver como é que você paga. Isso não funciona. Então, assim, você tem que estar sempre provisionando, analisando com frequência as suas despesas. Olhar um dia, tudo bem, não necessariamente você precisa olhar todos os dias, sem parar. Uma vez por semana, 2 vezes por mês, enfim, no mínimo, o mínimo é uma vez por mês,
para você equalizar lá as despesas e saber se realmente você está no controle. Então, você já tendo toda a documentação, toda a documentação próxima, já tá fácil ali de você fazer tô sim, tô numa live, tem uma amiga aí me chamando, tô sim, Ju, tô numa live falando sobre equilíbrio financeiro. Então, se você já tá com todas as despesas organizadas ali pertinho de você, não tem como você procrastinar e arrumar desculpas para falar, putz, agora não vou fazer, não quero fazer. E a procrastinação nesse aspecto ela é muito comum, né? Ela é bastante comum porque eu sei que é difícil muitas vezes a gente olhar para as nossas próprias despesas, né? Para os nossos números, né? Dinheiro é uma coisa que ela tem que estar bem equalizada ali na nossa vida. A gente tem que estar sempre observando. Enfim, é um tema que ninguém vive sem. Vivemos no mundo capitalista, ninguém vive sem dinheiro. Então, assim, às vezes até eu me pergunto. Eu fico até aborrecida quando... Triste, né? Aborrecida não, fico triste quando eu converso com pessoas próximas, com amigos que se sentem à vontade de comentar um pouquinho sobre a sua vida financeira. E eu falo, meu Deus, mas como você deixou chegar nessa situação? Vamos lá, começa a organizar, começa a planejar, começa a se reorganizar. Porque o fundamento é simples. É conta de mais e de menos, né? Então, você tendo isso em mente, por que não? Eu sei que é difícil, pessoal. Às vezes eu também, ó, na minha época de empresa, onde eu tinha assim muita coisa para pagar, muita despesa para pagar, às vezes aquilo me deixava alucinada, me deixava preocupada. Tinha que estar se preocupando com a entrada, né, com a receita, com o faturamento, para manter a empresa no equilíbrio. Se não faturasse, você ficava... Putz, tem que correr atrás. Então, assim, bacana se você é uma pessoa que tem ali o seu salário fixo, que ele entra mensalmente, todos os meses ali, bonitinho. E para as pessoas que vivem de comissão? Que é um valor que ele muda. Ele sobe, ele desce, às vezes é bom, às vezes não é bom, né? Mas hoje em dia a vida tá essa loucura, né? O mundo tá aí digitalizando, muitas pessoas perdendo emprego, perdendo a sua estabilidade, a sua receita mensal. Então é um tema de muita preocupação, né? E putz, eu quero muito sensibilizar as pessoas para começarem esse processo de esse cuidado, né? Essa atenção especial para esse tema, para não deixar acontecer, Então, se prevenir antes que aconteça, entende? Então, quanto antes você se organizar financeiramente, melhor, né? Tem que passar aí por cima aí das coisas que te fazem procrastinar, né? Tá com medo de olhar o valor exato ali, porque gastou um pouquinho a mais. Gente, é uma coisa que não tem como fugir. Por mais que a gente queira, não tem como fugir, né? E assim, olha, eu sou super a favor de sensibilizar a família inteira, principalmente os jovens nos dias de hoje, né? Fazer uma abordagem inclusiva dentro de casa, saber dar limite com carinho, com amor, explicando. Eu sei que eu converso com algumas mães que têm muita dificuldade de dizer não para os filhos, né? Que não conseguem falar, putz, agora eu não posso, fica para a próxima vez. E isso é ruim, né? Porque a pessoa se endivida e isso vai virando uma bola de neve e depois a pessoa não consegue sair, né? Vai acumulando, não se organiza,
não traça uma meta, não tem um objetivo, e aí a vida fica essa loucura, essa confusão, esse desgaste emocional, e é sem fim, né? Então eu sou muito a favor, é um tema que, apesar dele ser difícil de ser abordado, é um tema que eu gosto, é um tema que eu domino, e assim, o essencial, gente, é o básico, né? O essencial é você começar com as necessidades básicas, com as preocupações básicas, né? Que são água, luz, telefone, moradia, enfim. Se você tá no desequilíbrio, né? Se você tiver com a vida equilibrada, putz, show de bola. Aproveita aí pra viver seus sonhos, as suas realidades, suas metas, seus objetivos. Mas se você tá nessa situação de descontrole, faz isso que eu te sugeri. Pega uma caixinha, organiza suas despesas, porque assim você vai viver uma vida mais tranquila. Eu sei disso, o que é ficar instável emocionalmente por ter muitas responsabilidades, muitas obrigações financeiras. E assim, o que me tranquilizava era poder entender o que ia acontecer no dia seguinte. Eu tinha as minhas projeções na empresa, eu tenho as minhas projeções pessoais, né? Eu organizo as minhas finanças diariamente, eu olho para o meu extrato todos os dias e eu já comecei a sensibilizar pessoas, eu já comecei a ajudar pessoas a se organizarem. E assim, 1h30 de conversa, na hora que ela percebe o impacto daquilo, já aconteceu uma mudança. E aí toco o meu telefone, Lila, como eu faço isso? Lila, como eu faço? Lila, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz hoje. Então assim, conquiste pequenos avanços todos os dias, que no final do mês você vai ver, você vai perceber a diferença no seu orçamento, né? Isso é muito importante. Conquiste cada centavo, mas cada centavo de conquista, tá bom? Porque o equilíbrio financeiro é como um processo de aprendizagem, né, pessoal? É o dia a dia, é uma mudança de hábito, não dá para pular etapas, não dá para você querer, por exemplo, fazer, sei lá, objetivos que demandam muito dinheiro se você não tiver com a vida equilibrada. Então, assim, essa restrição financeira, ela é temporária, se você realmente quer se organizar. Faz ali, se traça uma meta, faz uma restrição mesmo. Faz uma restrição, mas lembra que ela é temporária, por um bem melhor, para você poder alcançar uma tranquilidade, né? Para você poder viver sonhos, né? Enfim, estimula quando você começa a reunir todas essas informações e todos esses dados, as coisas começam a ficar mais claras, mais objetivas para você. Quando você coloca ali, é que eu não quero falar sobre a próxima live, mas eu vou dar uma diquinha, né? Pega um caderno, coloca ali, faz uma soma e vê como é que tá os números, analisa, né? Eu sei que eu posso te ajudar com isso, basta você querer. Mais do que tudo, se você quiser, eu tô aqui para te ajudar nessa empreitada, nessa jornada das finanças nos detalhes. Então, quando eu falei quebra-cabeça dos centavos, é isso, gente. Pegar todas as suas despesas, tudo que é gasto financeiro, organizar, colocar próximo de você, perto, ao seu alcance, na palma da sua mão, para você começar a se organizar mesmo, né?
Isso para mim é uma filosofia de vida, né? Ela virou uma filosofia de vida, assim como ela pode virar para você se isso fizer sentido na sua vida, né? Querer ter uma vida equilibrada financeira para alcançar a liberdade financeira que tantos almejam, né? Liberdade financeira para quê? Para fazer o que você quiser dentro da sua realidade, dentro do seu estilo de vida, se conscientizando disso, né? E alcançando, começando que a gente alcança, dando o primeiro passo que a gente chega no alto da montanha, né? Então, se você tem que começar ali com pequenos objetivos, né? Objetivos de demanda financeira um pouquinho menores, para depois ir para um objetivo de demanda financeira maior, mas você tem que começar em algum momento, né? E por que não agora, né? Um alerta que eu queria dar, uma dica muito importante que eu quero dar para você é a seguinte: ter dinheiro é bom, mas se você não souber, né, ter o controle financeiro, ter uma reserva financeira, ter um fundo de emergência e poupar e poder investir, é bom, né? É muito bom. Mas se você não sabe se organizar, se você não sabe se planejar, o dinheiro some, sem você perceber. Para ganhar, demora demais. Para perder, é um respiro. Então, assim, vamos supor que você começou a pegar ali as suas despesas, começou a entender qual é a sua real situação. Se você... Bom, a real situação, mais ou menos, você já deve saber, né? Se você tá com dívida ou sem dívida, isso você já deve saber. Você sabe quanto é? Você já parou para ver quanto é? Desde quando você adquiriu essa dívida? Qual era o valor principal dela? Você tem essa noção? Se você não tem, também é um bom caminho para começar. Na hora que você estiver juntando as pecinhas do seu quebra-cabeça, isso também é uma despesa. Uma dívida é um valor que você está devendo. Então você tem que colocar ali no seu quebra-cabeça para unir essas informações e saber realmente qual a sua situação, né? Então, assim, para ganhar dinheiro é difícil, para perder é muito fácil. Então, se você começar a se planejar, a se organizar e começar a ver que a balança começou a mudar, conquista, fica feliz, celebra, mas bota o pé no chão. Porque se você se deslumbrar e falar, putz, agora eu entendi tudo, já sei como fazer, e não continuar com a organização e não continuar se planejando, possivelmente você vai voltar para a estaca zero e vai voltar a cometer os mesmos erros, né? Então, atenção, fica atento, tá bom? Quantas pessoas ou celebridades vocês já não viram aí na televisão, amigos seus que estavam numa situação financeira muito boa e que de repente, perderam tudo, né? Um caso, assim, na televisão, vou dar um exemplo aqui, jogador de futebol, né? Que ganha, tem a parte dos jogadores que conquistou, lutou, não tô tirando o mérito de nenhum deles, simplesmente não souberam organizar as finanças, perderam tudo, perderam tudo. Tipo Big Brother, gente que ganhou ali 1 milhão, hoje você vê que o cara não tem nada, né? Dinheiro fácil, vai fácil, principalmente se a pessoa não souber se organizar, né? Então, assim, dinheiro é uma conquista, né? Conquiste o seu, batalhe pelo seu, lute pelo seu, não faça cortesia com o chapéu dos outros. Isso é um tema de uma outra live, tá bom? Que eu também vou fazer. Então, viva a vida que você pode viver. Nem a mais e nem a menos, tá bom? E se essa situação de descontrole financeiro te incomoda, se isso te traz insegurança, se
se te dá medo. Nossa, agora eu comecei a ver o pessoal aqui interagindo comigo. Que bacana, eu tinha perdido aí essa... Não dava pra mim ver aqui na timeline. Se isso te causa... Se o endividamento te causa constrangimento, se te faz mal, se te deixa inseguro... Putz, pedir dinheiro emprestado não é uma situação muito confortável, né? Mas vambora, tá tudo bem. Precisou? O ideal é a gente pedir quando é uma emergência, mas por descontrole, será que vale a pena? Tá bom? Então, que tal começar a se organizar, né? Eu quero te ajudar, de verdade. Quero muito poder te ajudar se você estiver nessa situação. Continua a seguir meu canal, siga aí se o que eu falei nessa live faz sentido, se você gostou da minha abordagem, do jeito como eu tô me comunicando com você, se para você é um tema que te interessa, me segue, eu vou postar outros conteúdos, vou fazer outras lives e a minha intenção realmente é poder facilitar e agilizar esse caminho para você com responsabilidade, com autenticidade, com toda a minha experiência de vida e é isso. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria de tentar abrir aí alguns minutinhos para algumas perguntas, se alguém tiver. Então, se alguém tiver uma pergunta para me fazer, coloca aí a palavra centavos que eu respondo essa pergunta, tá bom? Escreve aí, tecla aí, centavos, se alguém quer me fazer alguma pergunta. Se não, gente, hoje esse era o meu recadinho, era o que eu queria passar para vocês. Queria deixar esse recado, iniciar esse trabalho. Se vocês quiserem, vocês podem postar também ali no Insta perguntas. Quem sabe eu não faço um vídeo para responder essas perguntas também, essas dúvidas. E é isso, tá bom? Eu acho que então por hoje é só. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Se vocês chegaram até aqui é porque o tema pode interessar. Boa noite e até a próxima live. Um beijo grande. Até.